Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe o vereador Dorgal Andrada, do PSD, vereador de Belo Horizonte, o mais jovem da Câmara Municipal. Prazer recebê-lo. Bom dia, vereador. Bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. E bom dia, pessoal que está nos acompanhando na live. Bom dia. Isso aí, vereador. A gente tem sempre perguntado para a turma que tem nos dado o prazer da presença aqui no Café com Política sobre a reforma política, que envolve diretamente a vida do eleitor e a vida de vocês que ocupam cargos eletivos. Então a gente tem essa possibilidade do fim das coligações, da cláusula de barreiras que dificulta a vida dos partidos nanicos, e tem também aquela proposição de um fundo bilionário para campanhas políticas. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desses temas que são polêmicos. Rodrigo, a reforma política ela é essencial, ela é muito importante. O Brasil vive uma crise não só financeira, mas uma crise política. As pessoas querem mudança. Então, um exemplo de mudança seria uma reforma. Dentro da reforma existem vários temas, como você bem disse aqui. É muito importante que a quantidade de partidos, na minha visão, diminua. Existem mais de 30 partidos hoje. Até nós mesmos, políticos, muitas vezes não sabemos dizer as siglas de todos os partidos existentes. Todo dia surge um novo partido, termina um partido já existente. Então é muito importante que a quantidade de partidos diminua. Então essa cláusula de barreira, essa cláusula de desempenho, ela é muito importante. E também é muito importante reformular outros sistemas, por exemplo, o sistema proporcional e o sistema do distritão, que foi discutido agora. É importante que, se o sistema atual não atenda a população, não seja o melhor sistema, que seja discutido uma nova forma de se fazer política, de se votar aqui no nosso país. Vereador, falando sobre a atuação na Câmara Municipal, a gente tem recebido vários colegas seus aqui no Super N Primeiras Notícias, no Café com Política, e as opiniões são divididas. Os vereadores com mais tempo de casa falam um pouco sobre falta de humildade dos parlamentares novos na casa, e existe uma certa divergência em relação à forma de atuar dentro da Câmara Municipal. O senhor sente que existe isso mesmo, ou essa opinião é parte mais dos vereadores que já estão há mais tempo na casa e o senhor chega, digamos assim, com essa vontade de aprender com os que estão lá e fazer o seu papel lá dentro? Olha, Delma, diariamente eu aprendo muito sim com os vereadores que já estavam lá há mais mandatos, há mais tempo. Mas é importante frisar que a população, ela quer mudança. Se a população quer mudança, ela quer que venham novidades para a Câmara Municipal. E isso, muitas vezes, pode acabar incomodando aqueles que já estavam lá há mais tempo, num determinado conforto. Vou dar um exemplo, eu entrei agora, como vocês disseram, né, muito novo, fui eleito aos 23 anos, mas eu entrei para fazer mudança. Eu agora já entrei abrindo mão do meu motorista particular, eu entrei abrindo mão de uma verba de R$6 mil por mês que nós temos para Correios e várias outras regalias, que eu não concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a noção de dizer aqui, eu tenho tenho que concordar que muitas dessas verbas devem ser utilizadas assim, porque existe um gasto no mandato. Então, tem um vereador, por exemplo, o vereador Arnaldo, ele é cego, ele precisa de um motorista particular, na minha opinião. Então, cada um ali tem que saber quais economias ele deve fazer, cada um tem que saber qual caminho ele deve seguir, mas respeito muito os vereadores de mais mandatos e acredito que os vereadores novos devem sim trazer diferença para a Câmara Municipal. De alguma maneira, esse choque de gerações de vereadores na Câmara Municipal, que acho que é evidente para todos nós, reflete o choque de gerações até que a gente vive na sociedade hoje também, vereador? Com certeza. O choque de gerações, ele é importante, ele é essencial. As gerações mudam, as ideias mudam e elas devem ser aplicadas. Então, não se deve esperar agora de uma nova geração que quer vir com mudança, com novas ideias, que ela pratique os mesmos atos praticados no passado. Não porque esses atos no passado estariam errados, mas porque agora as ideias, os interesses, as atitudes devem ser outras. Em relação ao relacionamento da Câmara com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, como é que o senhor tem conseguido atuar junto ao Executivo Municipal? Esse relacionamento ele tem sido fácil? O senhor tem tido abertura para conversar com a Prefeitura? Como é que o senhor poderia citar em relação a isso, nesse primeiro ano aí, digamos, de gestão do prefeito Calil e no seu primeiro mandato? O que é que você tem sentido em relação a isso? É diferente do que você imaginava? É diferente do que eu imaginava, né? Como foi uma novidade para mim, eu já tinha uma noção, porque eu acompanho política há bastante tempo, mas na prática a gente vê que é diferente. Não é aquele bicho de 7 cabeças. As pessoas políticas são pessoas comuns, são pessoas normais, e é isso que eu tenho visto. Sobre o diálogo da Câmara Municipal com a Prefeitura, ele tem sido o melhor possível.
O prefeito Calil, ele tem atendido sim os vereadores para diálogo. Não estou dizendo que ele tem solucionado todos os problemas, isso é impossível. Mas ele tem dialogado sim com todos os vereadores que o procuram. Foi até uma fala de alguns vereadores do mandato passado que em 6 meses eles tiveram mais contato com o prefeito, com a prefeitura, do que tiveram no mandato anterior inteiro. Então o diálogo com a Câmara Municipal tem sido sim muito bom com a prefeitura atual. E o senhor tem tido demandas atendidas pela prefeitura? Tenho sim, tenho tido demandas atendidas. A gente sabe que hoje não só o Brasil vive uma crise, mas Belo Horizonte vive momentos difíceis. E até uma tese que eu defendo, que é a tese do municipalismo. O município deve concentrar mais autonomia. Hoje, as condições financeiras ficam muito concentradas no governo federal. Então, o município ele não consegue praticar todo o seu interesse, ele não consegue trabalhar em prol do Belo Horizontino ou do seu munícipe, porque ele depende muito do governo federal. Então, envolve-se muitas articulações externas. Mas nós temos, sim, conseguido atender o município aqui em Belo Horizonte junto à prefeitura em várias ações. Como, por exemplo, agora, não só eu, como vários vereadores fizeram um pedido para que a prefeitura aumente o efetivo da Guarda Municipal em determinados locais da cidade, isso tem ocorrido. Que nós temos pedido também para que o prefeito atenda em questões ligadas principalmente a universidades. A gente sabe que muitas universidades em Belo Horizonte têm problema com falta de estacionamento, não só universidades, mas vários locais. Então a gente tem trabalhado para uma iluminação mais efetiva no entorno desses locais. Agora vem um plano de iluminação novo para a cidade, em várias outras ações muito positivas. Vereador, a gente recebeu aqui na sexta-feira passada o vereador Bim da Ambulância. E ele pontuou aqui, chamou a atenção da gente aqui no Super N, sobre a questão de pautas muito específicas que são defendidas por alguns vereadores na Câmara Municipal e que isso tem atrapalhado, tem atrasado os trabalhos na casa. O senhor concorda com esse posicionamento do vereador? Ele se referiu em algumas questões religiosas, algumas ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Ele disse que isso está se tornando algo mais forte, inclusive, do que os anseios da população da cidade de Belo Horizonte como um todo. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente com o vereador Bim. No momento em que as discussões muitas vezes tomam 2, 3 dias em cima de um ponto muito específico e que não vai trazer um benefício direto para a população de Belo Horizonte. Isso, sobre o fato religioso, a escola sem partido, tem sido uma discussão incansável. Existem vereadores que todos os dias falam do mesmo tema, 15 minutos sobre o mesmo assunto, muito repetitivos, e isso sim atrasa os trabalhos, atrasa inclusive votações muito importantes que a cidade espera, que a cidade precisa, e estamos passando por cima desses pontos. O senhor poderia citar uma votação importante que o senhor considera que ela ficou à margem por causa dessas discussões repetidas na casa? Nós já votamos centenas de projetos já lá na Câmara Municipal. Mas eu posso dizer, por exemplo, a minha uma votação, um projeto meu. Eu apresentei um projeto que trata sobre a saúde vocal e auditiva dos professores municipais. O que seria isso? Foi aprovado agora em primeiro turno, inclusive foi uma votação unânime, foram 36 votos sim e nenhum voto não. E foi apresentado por um vereador de primeiro mandato, vereador novo, então não quer dizer que os velhos também venham a discordar das ideias dos novos. Mas esse projeto ele poderia ter sido votado no primeiro dia útil do mês, e ele acabou sendo votado uma semana depois por causa de discussões, por causa de atraso de pauta em cima de discussões específicas, como o caso da escola sem partido. Vereador, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp do nosso ouvinte Paulo Pereira, que é do bairro Marajó. Está aqui perguntando para o senhor. Vereador, bom dia. O seu projeto de lei 283 de 2017, Canil Sustentável, qual a ideia? Quais os locais de implantação e de onde viriam os recursos? O que é mais importante para essa iniciativa? Então, Canil Sustentável já está no nome do projeto. Na Polícia Militar existem canis e hoje eles são muito precários. Os cães, coitados, vivem numa situação muito precária e isso não é bom nem para os cães, nem para a situação do quartel da Polícia Militar. E esse é um projeto que ele envolve camadas camadas que vão trazer para o cachorro uma qualidade de vida ali melhor e, ao mesmo tempo, vão poder reaproveitar a água, reaproveitar as fezes do cachorro, dentre várias outras reciclagens ali, poderia dizer, que vão trazer uma qualidade de vida melhor para o cachorro e para o quartel, sempre utilizando ali, reaproveitando o conteúdo todo desse canil sustentável. E
volto a dizer, ele perguntou sobre os gastos. Esse projeto, se ele pegar e analisar a fundo, ele não traz gasto para o município, ele não traz gasto para Belo Horizontino. Essa é uma preocupação nossa. Os projetos apresentados pelos vereadores, eles não podem, não devem trazer gastos para o executivo. Mas aí, no caso desse canil sustentável, ele seria voltado para cães de rua, para cães... Como é que funciona isso? Explica mais detalhadamente para a gente, Este canil sustentável, ele funcionaria para os quartéis da Polícia Militar. Especificamente para as forças de segurança. Para as forças de segurança. Nós estamos conversando aqui com o vereador Dorgal Andrade, do PSD, vereador de Belo Horizonte. Vereador, eu gostaria de saber do senhor em relação a... Ontem, o ex-prefeito Márcio Lacerda esteve na Câmara Municipal, dando algumas informações sobre, na CPI da PBH Ativos. Sim. O senhor tem acompanhado esse assunto e quais as considerações que o senhor faz sobre as declarações dadas pelo ex-prefeito Márcio Lacerda ontem na CPI? Então, Delma, eu tenho acompanhado, mas não de perto. Eu não sou membro efetivo da comissão, então os vereadores que compõem a mesa são os membros efetivos, os membros suplentes. As declarações dele, ele tratou sobre a CPI do PBH Ativos, que ocorreu no mandato dele. Mas eu não estive lá ontem e não estou participando de perto, não sou membro efetivo da comissão para falar com tanta autonomia aqui sobre esse tema. Pois é, mas ele reclamou, vereador, de que o vereador Gilson Reis, que hoje é o presidente da comissão, que vereadores do PT estariam tendo uma espécie de marcação pessoal mesmo contra ele. O senhor percebe isso ou o senhor acha que a comissão está fazendo ali naquilo que o senhor acompanha? O senhor pode não estar no dia a dia da comissão, mas obviamente que acompanha o dia a dia da Câmara. O senhor percebe isso ou o senhor acha que estão fazendo um trabalho realmente técnico, um trabalho equilibrado nessa CPI? Um trabalho técnico, eu, como não estou acompanhando tão de perto, eu não posso dizer, mas que existe a marcação, existe sim. Isso é muito, muito fácil de se perceber. No plenário, a gente, sempre que surge o assunto do ex-prefeito, Márcio Lacerda, realmente estes vereadores que você, Rodrigo, citou, eles vão para o embate, eles vão para o enfrentamento. Então, com certeza, existe uma marcação sim em cima do prefeito anterior do município de Belo Horizonte. Vereador, o senhor vem de uma família que ocupa o poder no Brasil desde de 1800 e alguma coisa, né? É uma família tradicional da política, com prefeitos em Barbacena, com um deputado estadual, com um deputado federal. E o deputado federal Bonifácio Andrada, que se não me engano é avô do senhor, sim, ele vai ser o relator na CCJ da Câmara dos Deputados dessa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Eu gostaria de saber se o senhor já conversou com ele depois disso, imagino que já, né? E quais as expectativas dele em torno desse momento importante para a história do Brasil, que é um presidente denunciado e ele sendo o relator na CCJ? Olha, Rodrigo, é muito engraçado. Assim, as pessoas às vezes acham que por ser família nós somos um só, mas isso não acontece. Inclusive, venho com essa novidade, eu ainda não consegui conversar com ele depois da designação da relatoria. E por quê? Porque ele vive em Brasília, eu vivo em Belo Horizonte, e ele deve estar agora acontecendo mais de 200 reuniões diárias acerca desse tema, porque envolve o futuro do país, essa relatoria envolve o futuro do nosso presidente. Mas o meu avô, Bonifácio Andrada, com certeza ele vai oferecer o parecer mais técnico possível. Ele é um professor de Direito Constitucional, ele é membro constituinte da Constituição de 88 e ele está entre, com certeza, os deputados mais técnicos que existem hoje no Congresso Nacional. Então, acredito que o parecer dele vai ser o melhor parecer possível para que o país tome um rumo, tome o melhor rumo e o rumo mais adequado, que é o que nós precisamos agora. Mas acredito que o parecer dele vai ser, sim, um parecer muito adequado, muito técnico. Vereador, agora há pouco o senhor falava sobre a questão da mudança que os jovens parlamentares esperam implantar nas casas legislativas. O senhor poderia especificar melhor que tipo de mudança é essa? O senhor se refere em relação à transparência da casa ou a esses cortes, abrir mão de benefícios em relação aos demais parlamentares? Que tipo de mudança o senhor se refere? Refiro ao seguinte, hoje o principal problema do país ligado à política é a corrupção. Como que se enfrenta a corrupção? Com transparência. E também nós vemos que a população está muito chateada, está muito irritada com os gastos públicos também. Como que se enfrenta isso? Economizando. Então, nós, vereadores novos, tomamos essa atitude de abrir mão de verba de correio, 6 mil mensais, abrimos mão do motorista particular, e é isso que a população espera. Ela quer que um vereador novo, de primeiro mandato, que um vereador que venha trazer mudança, tenha esse tipo de atitude. A população questiona muito a questão dos valores recebidos, do salário, efetivamente, de um vereador. Se tivesse uma proposta para reduzir o salário dos vereadores, o senhor votaria a favor? Votaria a favor, com certeza. Eu acredito que
O vereador ele deve ter um bom salário, sim, porque o vereador tem que trabalhar como qualquer outro cidadão. Como eu disse aqui mais cedo, ele é humano também, ele é gente, não é porque é político que é. Então, com certeza, o vereador tem que ter um bom salário, porque todo servidor que trabalha muito, trabalha bem, tem que ter um bom salário. Mas eu concordo que agora, com a crise atual que Belo Horizonte vive, que o país vive, o salário dos vereadores poderia sim ser diminuído. Vereador, queria retomar só essa questão do avô do senhor lá na Câmara dos Deputados em Brasília, como relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ. Fosse o senhor, o seu avô, o senhor votaria, o senhor apresentaria que tipo de relatório diante do conhecimento das informações que o senhor tem hoje? Lembrando que o seu avô, na primeira denúncia, votou pela continuidade do presidente Temer, ou seja, contra a admissibilidade da denúncia. Eu acredito, Rodrigo, que quem não deve, não teme. Então, eu acredito que uma investigação, se plausível e atendendo os termos técnicos, ela deve ocorrer. Mas é muito complexo eu dizer agora, esse parecer, essa designação, esse relatório, essa relatoria, está sendo analisado com certeza, o deputado junto com toda a sua assessoria. Eu aqui não consigo dizer agora, porque é muito complexo, se deve ou não, porque às vezes as pessoas confundem. A análise técnica e o mérito são coisas distintas. Se eu acho que deve ocorrer investigação, se eu acho que o Temer deve prestar contas à população, tenho certeza que sim. Mas deve ser analisada a maneira com que essa denúncia foi feita, a questão técnica dessa denúncia. Então eu não tenho aqui agora informações, inclusive eu não tive acesso à denúncia para conseguir dar essa resposta, mas o Temer deve sim responder e prestar suas contas à população brasileira. O senhor acha que uma saída dele, por exemplo, nesse momento, prejudicaria a economia do país diante das reformas, enfim, esse que é o argumento até oficial que muitas vezes o governo tem utilizado? Claro, a saída de qualquer presidente em qualquer país do mundo gera uma instabilidade econômica, uma instabilidade para o país em geral. Mas, a partir do momento em que o presidente não tem mais legitimidade para governar, com certeza esse presidente deve ser trocado. E é isso que nós vamos ver agora nos próximos dias. Vereador, o senhor toca muito na questão da corrupção. Como é que o seu partido PSD está se mobilizando para as eleições do próximo ano aqui em Minas Gerais? O partido deve caminhar ao lado de quem? Levando em consideração aí que as duas alas, líderes importantes, tanto de esquerda quanto de direita aqui no nosso estado, estão envolvidos em denúncias de corrupção. Então, o PSD ele é um partido de centro. E ainda não existe uma definição, porque nós ainda não temos os nomes dos governadores apostos. Sabemos de possíveis candidatos. Por exemplo, o Vitório Medioli é um possível candidato, o governador Pimentel é um possível candidato, até o próprio prefeito de Belo Horizonte já foi colocado como um possível candidato. O próprio Diniz Pinheiro, mas os nomes ainda não foram concretizados. Então, o partido ainda não tomou uma posição, porque não se sabe o nome, não tem como se tomar uma posição sem conhecer o cenário. Mas é um partido que tem trabalhado com transparência, sim, e vai buscar se aliar à chapa mais transparente, mais efetiva possível. Historicamente, o partido do senhor, por exemplo, o deputado Lafayette Andrada, que é também da sua família, ele foi um secretário de Estado no governo Anastasia, mas hoje ele integra o PSD, que é um partido que em Minas Gerais, pelo menos, caminha mais proximamente do governador Fernando Pimentel. Como é que o senhor vê isso e qual a possibilidade que existe realmente do PSD caminhar, por exemplo, ao lado do governador Fernando Pimentel nas próximas eleições, na tentativa de reeleição? Olha, eu não acredito que o PSD vá caminhar junto ao Fernando Pimentel. Eu não acredito. Mas na política, essa formação de grupos, como as ideias, como as pessoas, elas mudam, elas não são obrigadas a serem lineares todo o tempo, toda a vida. Mas eu acho muito difícil que o PSD venha se aliar ao Fernando Pimentel nas próximas eleições. Por quê? Porque eu acredito que agora, como o próprio Rodrigo disse, são muitas as denúncias, são muitas as investigações em cima dele, já tem alguma coisa comprovada e eu acho que as pessoas querem mudança em geral. E o PSD, pelo menos da minha parte, quer mudança também. Então vai procurar um novo nome, um nome a se trabalhar nos próximos anos. Muito bem. Vereador Dorgal Andrada, do PSD, o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Belo Horizonte, gostaria de agradecê-lo pela entrevista aqui no Café com Política do Super N Primeiras Notícias. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço, Delma, agradeço a Rádio Super e agradeço a participação dos ouvintes.